Muito boa tarde, senhoras e senhores. O programa Fim de Tarde de Dois Irmãos está no ar, voltando hoje, quarta-feira, depois de um recesso de carnaval, segunda e terça, né? E estamos retornando aqui. Também retornou hoje o programa Jovem, aqui com as nossas apresentadoras, a Heloísa, a Gabriela e a Sabrina, né? Nossas jovens apresentadoras, pessoas que fazem um sucesso no dia a dia dessa cidade aqui, e num esforço da TV local de dar espaço para pessoas entre 12 e 15 anos, no máximo 14 e 15, para mostrar o que elas pensam. Quem são elas? Quais são as ideias? Que cidade de Dois Irmãos e que mundo elas esperam para a vida delas. Então é um programa muito importante, onde pais, principalmente pais e mães, têm que se ligar, porque é um momento único da vida. Muitas vezes os pais não sabem exatamente aquilo que os filhos estão pensando nessa idade. E eles aqui, entre eles conversam, batem um papo, dão risada, contam piada, falam dos assuntos que interessam a eles, e falando desses assuntos, falam do mundo que eles imaginam para si e na família deles. Então é um momento muito bonito esse do programa Jovem, aqui apresentado pela Heloísa, pela Gabriela e pela Sabrina. Então todos os dias, das 18 às 19 horas, o programa Jovem aqui na TV local de Dois Irmãos. E hoje o programa Fim de Tarde tem grande satisfação para quarta-feira, né, falando de educação, e eu recebo aqui com grande alegria o professor Júlio Pauletti, educador físico, né? Já foi educador físico do filho meu, do Adam, lá na escola na Beira Rio. Na Beira Rio, e já deu aula também para o outro filho meu, o Benício, aqui na colônia de férias da FAD. Professor Júlio, muito obrigado pela presença aqui, grande satisfação tê-lo aqui. Obrigado pelo convite. É uma honra tê-lo aqui. Também retorna aqui Guadalupe Figueiredo Saltier, né, professora também, que vem nos falar de didática de língua estrangeira na infância. Vamos falar de inglês especificamente ou vamos falar de educação em geral? De inglês e especificamente não, somente coisas no geral também. No geral, né? Nós temos aqui também na técnica, hoje está o nosso Guilherme, né, trabalhando conosco. A produção hoje, a Sofia está de férias, né? O carnaval, estendeu o carnaval, né? Tem uns que fazem o carnaval mais curto, outros que fazem o carnaval mais longo, né? Tem uns que nem fazem o carnaval, né? E a Sofia hoje fez um carnaval mais longo, ela deve estar nos assistindo aí, certamente. Um abraço, Sofia, aproveita aí como tu está. A tua terceira convidada ainda não chegou, mas a porta está aberta. Daqui a pouquinho a Salete Schneider, que foi durante anos uma pessoa muito querida aí, que trabalhou na Biblioteca Pública Municipal de Dois Irmãos por anos, né? Apresentou-se ali. Daqui a pouquinho a Salete também vai estar aqui conosco, uma grande amiga nossa e a pessoa que mais entende de livros nessa cidade, que viveu a vida dentro de livros. Professor Júlio, o bate-papo é aberto, né? Educação infantil. Então, educação infantil é um universo muito amplo, né? A gente começa a pensar em educação física infantil especificamente. Os pais começam a pensar, o que o meu filho vai fazer, né, tão pequeno, porque a gente trabalha com a educação física desde os 4 meses, né? Então a criança entra nas unidades da FAD, por exemplo, e ela já tem aula de educação física. Então, desde os passos mais básicos até movimentos mais amplos, até movimentos mais combinados. Então, de acordo com a faixa etária da criança, a gente vai trazer esse estímulo para ela, né? Então, a gente vai trabalhar em cima de bases, né? A criança vai aprender a engatinhar, ela vai aprender a dar os primeiros passos, depois ela vai correr, vai pular. E esse trabalho, né, a gente sempre faz ele em cima do que a criança já faz ou não, né? Porque a gente tem um somatório do nosso trabalho da educação física, junto com o trabalho que os professores realizam em sala de aula, junto com o trabalho que os pais realizam em casa. Então, quanto mais participativo de todos os lados, mais fácil da criança desenvolver, né? A gente sempre trabalha isso, é estímulo. A gente estimula a criança para que ela vá, né, da sua forma também, né, desenvolver, porque a gente fica pensando, alguns pais ficam preocupados, meu filho já tem 1 ano, já tem 1 ano e 2 meses e ele ainda não caminha, né? Então, às vezes é um padrão genético de uma criança que vai caminhar mais tardiamente, às vezes é um pouco de falta de estímulo naquela criança para ela estar desenvolvendo isso, mas de uma forma geral, mais cedo ou mais tarde, ela vai... Isso. E, professor Júlio, eu adoro ver, Guadalupe, eu adoro. Eu tive 2 meninos, né? Poderia ter 20, né?
Eu adoro crianças, né? Eu agora tenho o filho do Guilherme, que é o Isaac, ele vem aqui de vez em quando, nós ficamos todo mundo. O jornal gosta muito, é muito ligado em crianças, assim, né? Mas eu vejo que lá, por exemplo, na FAD, as crianças chegam com 4 meses, né? Professor Júlio? E você já começa a trabalhar ali, isso ali você. Isso. O educador físico nem começa nessa área? Não, o educador físico começa. Claro que esse trabalho nessa faixa etária ele é mais reduzido, porque uma criança que tem 4 meses, ela ainda está trabalhando mais essa parte do tato e a parte visual, né? Então a gente cria alguns estímulos para que ela comece a trabalhar, então, né, que ela toque alguns brinquedos, que ela de certa forma acompanhe de forma visual, né? E também ela já vai tendo esse contato então com pessoas novas. Algumas crianças já têm um reflexo mais rápido de ir com a nossa cara, digamos assim, porque nem toda criança também... Como é que elas reagem? Isso, tem algumas crianças que às vezes demora algumas semanas, alguns meses, porque elas têm medo, né? Elas são mais introvertidas, então elas demoram um pouquinho mais para ter esse contato com o professor que está lá 50 minutos, 1 hora, né? Ainda mais eu que sou homem, porque é um ambiente muito feminino, né? Sim, tem uma voz mais grossa, né? Então tem todo esse contexto também. Mas eu vejo que é muito jeitoso, porque os meninos adoravam, né? O Adam, acho que tu estava dando aula, sei lá, 3 anos, alguma coisa, e as crianças enlouquecem. Isso, né? As aulas de educação física. A educação física ela tem essa possibilidade muito grande, né, de ações, e que as crianças normalmente gostam bastante. Então a gente tem isso a nosso favor, a gente trabalha numa área que as crianças normalmente gostam bastante. Tem a energia do corpo, né? Ela tem que mexer com a força física. Isso, né? E a gente também, a gente sabe que quando é bem trabalhado essa base da criança na educação infantil, ela continua gostando ao longo dos anos, se torna um jovem praticante, se torna um adulto praticante, né? Que é o que a gente busca também. A gente não busca simplesmente desenvolver na criança e parar por aí. A gente sabe que hoje em dia o sedentarismo é muito grande, né? A gente tem uma parcela da população muito grande, então o que a gente quer é fazer crianças mais saudáveis e que essas crianças virem jovens saudáveis e adultos saudáveis. Vocês chegam a pensar tão longe assim, professor Júlio? Sim. Porque hoje, por exemplo, olhando, grande parte da população brasileira, diferente de algumas décadas atrás, a população está com um pouco de excesso de peso. Né? Essas pesquisas todas mostram isso. Não, mais de 50% das pessoas têm sobrepeso. As pesquisas mostram sobrepeso, quer dizer, uma amostragem do Brasil. Mas isso não tinha essa preocupação, então vocês já apresentam desde as crianças pequenininhas para que elas se gostem de uma vida não sedentária. É isso? Vocês chegam a pensar tão longe. Sim, e é discutido dentro da educação física o próprio sedentarismo, se ele é um fator de risco à doença ou se ele é uma possível doença, porque a gente sabe que o sedentarismo ele leva a pessoa a ter inúmeros problemas. Né? A falta de exercício físico vai levar ao aumento de peso, que pode levar ao aumento de pressão, a uma diabetes e coisas do tipo. Então hoje se discute muito de ter mais ações voltadas para a educação física para que diminua o número de pessoas atendidas nos hospitais, atendidas nos postinhos, e a gente sabe que isso é verdade. Então eles estão procurando até criar algumas leis que incentivem as pessoas a não serem sedentárias, porque eles sabem que isso vai desocupar o lugar lá no hospital, o lugar no postinho. Nunca se viu tanta gente caminhando, né? E professor Júlio, nunca? Olhando, aqui por exemplo, nós temos, abre na imagem um pouquinho em cima deles aí, Guilherme. Na imagem que aparece de vocês, sabe? Abre mais essa imagem para eles poderem ver. Atrás, daqui a pouco a gente vai. Não, abre, pode botar eles atrás. Atrás de vocês aqui, essa imagem que está aí atrás, daqui a pouquinho começa a passar a gente caminhando e andando e andando. Isso, porque está na trava, aquela senhora lá, isso é ao vivo, né? Nós estamos ao vivo, estamos entrevistando vocês aqui, tem a rua passando ali. Bom, nunca se viu tanta pessoa caminhando, né? E isso deve ser já uma preocupação, né, Júlio? Em cima dessa questão do sobrepeso, da saúde que vem quando tu estás com sobrepeso. Isso. E a caminhada ela é muito boa, e justamente agora, a gente está com horário de verão, então é um horário bom, as pessoas chegam em casa, tem tempo para fazer, e aqui é um ambiente em que as pessoas procuram bastante. Abaixo ali, se a gente tivesse uma câmera da 25, teriam muito mais pessoas, né? Então, na outra rua de baixo, né, o professor Júlio está falando.
Isso. Nós estamos na São Miguel, né? Isso, e a gente que é da área ficou muito feliz também com agora que a prefeitura abraçou, né, o complexo esportivo e vai administrar lá, que a ideia é que mais e mais pessoas possam caminhar lá também. Tem umas críticas na rede social, aliás a rede ela critica qualquer coisa, né? Se vier Jesus Cristo aqui vai ser criticado, é um negócio mortal. Criticar aqui é uma coisa boa, né? Nossa, imagina, a hora já deveria estar, né? Isso. As escolas vão poder usar isso ali? Com certeza, a prefeitura, eu já conversei um pouco com o Mauro, eles vão ter algumas ações para buscar que a população use mais aquele espaço, que eu acredito que era pouco usado, né? Então, hoje as pessoas caminham na rua, mas a gente sabe que tem movimento de carros, tem movimento de ônibus, enfim, o trânsito, e tu nunca tem aquela tranquilidade tão grande. Né? Sem falar do ar puro que tem no SESI, que tem, né, é bem arborizado. Então, aos poucos, eu acho que falta um pouco de divulgação também. Tem muitas pessoas que não conhecem o SESI. A gente tem um espaço lá atrás de 350 metros, que a gente levou as crianças para fazer piquenique também. Maravilhoso aquele espaço, é maravilhoso. E eu acredito que muitas pessoas em Dois Irmãos não conheçam aquele espaço ainda. Essa é uma boa ideia, nós vamos fazer umas reportagens de lá, vamos mostrar isso, né? É bacana. Professor Júlio, pedir licença só um segundinho, para mandar um abraço, porque as pessoas ficam mandando suas mensagens aqui, se nós não divulgamos, elas ficam chateadas. Claro. E é uma forma de nós termos de agradecer as pessoas também que dão um prestígio aos entrevistados e aos apresentadores, né? Um abraço para Fabiane Mares, para Lígia Schlier, para o Ayrton Vargas, para Marislane Dapper, para Maria Rose Miller, para Tânia Maria Becker Bittenbender, né? Para Inês Segolini Toni, que diz grande profissional, professor Júlio Pauletti, estou te elogiando aí, né? Para a Beth Ensweiler Lenin, aí, prof. Júlio, abraço do grupo Body Mind. Deve ser um grupo que você participa. Da ginástica. Body e Mind. Isso. Body e Mind. Lourdes Saltier. Oi, professora Guadalupe. Assistindo você e gostando. Fernanda Werner. Professor Júlio, ótimo profissional. A Tânia Maria Becker dizendo aí, professor, sempre dedicado. Isso sim é profissional da área. Andréa Moiler. Parabéns, professor Júlio. Um grande professor, um grande amigo. Andréa Sturza. Júlio, exemplo de profissional. A Lourdes Santier, professora Guadalupe, ótima professora de inglês, ó, nem falou ainda, já está recebendo elogios. E a Lourdes Bandeira, oi professora Guadalupe, que maravilha poder lhe assistir aí no fim de tarde em Dois Irmãos da TV local Dois Irmãos. Então as pessoas que estão nos assistindo, quero fazer uma solicitação, primeiro agradecimento a quem nos assiste, prestigia os entrevistados. E lembrando que o Facebook está fazendo uma mudança, ele mudou a linha dos algoritmos deles lá, que faz a captação das imagens, e eles estão tentando tirar um pouco da área de jornalismo, né? Deixar mais autorreferenciados. E as páginas de jornalismo acabam ficando menor divulgação do que o normal. Então, eu queria fazer um pedido às pessoas que estão nos assistindo, estão gostando do programa, façam um super favor para nós. Compartilhe o programa. Vai aí na sua rede social e compartilhe, porque o que nós perdemos, daí no caso, pelo algoritmo do Facebook, nós ganhamos com as pessoas que nem essas todas que nós estamos vendo aí, que estão nos assistindo, né? Muitas outras que não mandam mensagens, né, também, mas que assistem, compartilhem o programa, porque o compartilhamento gera a maior divulgação. Então. Agora nós estamos conversando aqui com o professor Júlio Pauletti, com a professora Guadalupe Figueiredo Santier. O professor Júlio estava falando para nós, Guadalupe, sobre a questão da educação física, né? De educar fisicamente as crianças para a vida ativa fisicamente, né? E a vida intelectual, que especificamente que é o ensino de línguas. Quando é que se começa e como é que funciona isso na criança? Bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Inicialmente, a criança já pode ter algum estímulo a partir do 4º mês de idade, inclusive na barriga da mãe, se a mãe quiser começar a ouvir alguma coisinha em inglês, a criança poder ter essa memória, funciona. É uma memória que fica para a criança e que ela vai interagir com a mãe dessa forma. E a partir do 4º mês, então, quando ela começa a esboçar alguma coisa de fala, começa a querer formar alguma palavrinha, alguma coisinha, no gugu dadá dela,
principal, ela já começa a ter estímulo para o outro idioma, inglês ou qualquer outro idioma que ela possa ter. A partir do 2º ano de idade, então é imprescindível que ela tenha esse estímulo maior, porque é nesse momento que ela vai ter desenvolvimento. Ela está aprendendo a falar o português e ela pode estar acompanhando com outra língua, no caso o inglês. E como eles estão muito, até nós estávamos debatendo antes, na questão do celular, na questão do tablet, né? Então por que não instigar a criança a aprender uma outra língua? Se a criança vai acabar usando aquela metodologia, por que não utilizar isso de uma forma que vai ter retorno? Né? Exatamente. E isso vai reverter em muitas coisas no futuro dessa criança. Interatividade com outras crianças. Até a aprendizado da matemática se dá através de outras línguas. Quando a criança fala outra língua, ela fala muito bem a sua língua também. Quando ela aprende bem nessa primeira infância, ela vai ter uma pronúncia impecável, diferente de quem aprende mais tarde. Ela pode ter uma pronúncia igual ao nativo. Eu sou testemunha disso. Uma vez eu estava no Uruguai, fui cortar o cabelo, ali em Ponterense, né? E veio um cabeleireiro cortar meu cabelo falando comigo, assim, tem muitos brasileiros naquela hora. E eu perguntando pro rapaz, assim, quando jovem, nem o Júlio, assim. E aí eu perguntei assim, tu é de que lugar do Brasil? Ele disse, não, eu sou uruguaio. Eu disse, mas como é que tu é uruguaio? O som dele é 100%. Ele, não, eu fui morar daí, mas com que idade tu fosse pra lá? Aí eu fui pra lá com 5 anos. E aprendeu a falar assim, fiquei lá até os 14 anos, depois que nós voltamos para cá. É a memória não se daí eles têm que, mas tu fala sem sotaque. Ele fala sem, como se nós falamos. E aí, tu tinha mais algum irmão? Tinha. Que idade ele tinha? 14 quando ele chegou lá. Como é que ele fala? Ele fala com sotaque. Ah, sim, porque já tinha. Aí eu me lembrei de uma pesquisa que parece que quando se aprende uma língua até os 8 anos, o cérebro canaliza ela como se fosse língua como comum. se fosse língua comum, exatamente. Exatamente o que a senhora está nos dizendo aqui. E é isso que faz com que a fluência aconteça com mais facilidade, a criança se adapta melhor à língua e aprende melhor a sua própria língua também. E nos primeiros anos, Guadalupe, por exemplo, porque a criança está aprendendo palavras na língua original aqui, ela não atrapalha uma coisa com a outra? Não atrapalha. Porque às vezes as pessoas vão ter medo, vai se atrapalhar nas línguas. Não atrapalha, porque ela aprende exatamente da mesma forma que o português, ela aprende pela repetição. Ela vai ouvir e vai repetir, né? Então ela faz isso em português, ela vai fazer isso em inglês. No início ela vai tentar ver aquela língua que melhor facilita para ela. Por exemplo, os números, as crianças preferem falar em inglês, porque são mais curtos, mais fáceis de falar. Eu vejo pelo meu filho, 2 anos, ele começa 1, 2, ele vai misturando, mas ele sabe distinguir qual que é de uma língua e qual que é de outra língua, né? Então é impressionante porque a criança é uma esponja. Tudo que tu passar para ela nessa fase, ela vai estar sugando, né? Ela vai estar Essa é uma palavra bonita, a criança é uma esponja. Exatamente. Nós confirmamos isso, né? As crianças são esponjas. Tu pega elas chupam ali o negócio. Esponja e são um espelho. Tem que tomar cuidado com isso, porque elas são reflexos daquilo que a gente estimula elas a fazerem, né? Se nós não fizermos nenhum estímulo, ela não vai ter essa tendência a... Mais ou menos o que tu estava falando, né, Ju? Uma coisa complementa a outra, porque a questão... Isso para as bases da educação física é a mesma coisa. A gente representa o modelo e a criança vai lá e reproduz. Tanto é que, diferente de outras fases na educação física em que o professor às vezes mostra 1 ou 2 vezes, na educação física infantil e com os bem pequenos, a gente está reproduzindo praticamente o tempo inteiro para eles, está fazendo e refazendo, que é com isso que eles vão vendo aquele modelo e vão reproduzindo. E a gente tem que cuidar mesmo também com as coisas que a gente não quer que eles façam, porque se a gente fizer, eles acabam fazendo igual também, né? Ali vale então aquele chavão que um ato vale mais de 1000 palavras. Né? O que tu fizeres é o que vai valer. Se tu disseres, deixa de valer. Exatamente. Pode ser 1000 vezes, mas se fizer uma vez diferente, tu vai pegar a prática. E a participação das crianças em aula, por exemplo, quando o professor participa é uma. Se o professor não participa, é totalmente diferente. Então, eu falar para uma criança de 2 anos, para uma criança de 3 anos, para ela fazer, muitas vezes ela vai fazer uma vez e tal, vai olhar assim, mas ele está parado, para que eu vou fazer? Né? Agora, se a gente está participando continuamente, né, as crianças aí pegam bem mais. Isso vale para os pais também, né?
Um pai às vezes joga a bola para a criança e fala, vai lá, brinca com a bola. A criança vai olhar assim para a bola, vai jogar uma vez, parou. Agora se aquele pai, aquela mãe pegar a bola, for com a criança joga para ela, joga de volta, fica naquela interatividade, a criança vai ficar fascinada pelo jogo porque ela tá com um parceiro para jogar, tá com alguém interagindo, isso, está sendo estimulado o tempo inteiro. Agora simplesmente dar um instrumento ou dar um brinquedo pronto, para muitas crianças não vai surtir efeito nenhum, porque passou aquele entretenimento do brinquedo, ela, tá bom, não quero mais, né? Esse é um conselho que tu dá aos pais, Júlio. Com certeza. Participe do jogo, com certeza. Do jogo. E algum jogo específico, professor? Não, na verdade não, porque acho que a gente não tem que se apegar a jogos específicos. A gente trabalha, por exemplo, com bases de movimentos em que as crianças então vão pular, vão rastejar, vão dar cambalhotas, e tu pode fazer isso de várias formas, tu pode fazer isso com vários utensílios, e às vezes a gente não pode ficar muito fixo em tu ter algum utensílio ou não, porque os pais que queiram brincar, eles vão brincar de qualquer forma. Sim. E os que não quiser brincar, vão arrumar várias formas para não brincar. Então, desculpas aí. Isso, então desculpa é fácil de dar. A gente arruma de qualquer jeito, quando a gente não quer fazer. E quando a gente quer fazer, qualquer brinquedo que tiver vai interagir, né? Enfim, a gente está acostumado a trabalhar com N materiais também justamente para isso. Para a criança não ter aquela coisa fixa do material em si, mas sim que ela aprenda a brincar de diversas formas, né? Professor Júlio, eu não sei como é que é no inglês, né? Mas às vezes, por exemplo, eu tenho meus filhos estudam inglês, óbvio, né? Hoje os pais preocupados querem porque o mundo universalizou com a língua inglesa, né? É o esperanto do momento aqui, né? Mas às vezes eu vejo que os meninos, professor Guadalupe, eles têm, não sei se com as meninas é isso também, eles são mais tímidos na hora de repetir a palavra, né? E tudo é repetição, né? Como diz o professor Júlio, tem que ser repetindo o exercício e acaba pegando. E a língua também, né? A questão da timidez tem eu acho que o detalhe isso, tem a ver com a menina e o menino. A menina tem mais facilidade na fala desde o início. Né? Pode ver, as mulheres falam mais que os homens, geralmente, né? Geralmente, não é a regra, né? Às vezes Mas o que acontece? O menino, ele sente um pouquinho mais, ele se ressente um pouquinho mais da língua. A menina não, ela é mais solta para a questão da língua por causa das músicas, das meninas que tem mais, meninas pop cantando em inglês. Sim. Então elas já começam a se atrair mais em função disso. Mas os meninos, eles estão voltados um pouco para esse mundo por causa dos jogos na internet, os jogos no computador. Eles, eu não sei falar tudo, mas eu me viro, porque eles vão lá e conseguem pegar e conseguem se organizar de uma forma que não dependem de outros para conseguir jogar. E jogam em redes internacionais, com Skype ao vivo, falando a língua. Não sei como é que consegue, mas fazem. A timidez acontece em sala de aula. Né? Mas dentro do espaço que ele se sinta confortável a falar. Eu tenho de dizer a palavra errada, né? Exatamente. Mas isso aí é uma questão, é o que eu digo para os meus alunos. Vai falar errado? Vai! Né? Nós falamos algumas palavras em português errados. Por que não errar? Exatamente. Por que não errar? É errando que se aprende. O detalhe todo é não ouvir errado. Se você ouvir errado a primeira vez, vai levar esse erro pro resto da vida. Quando eu aprendi a palavra Apple, eu aprendi Apple na escola. Eu também. Eu passei muitos anos, cada vez que falava em maçã, eu ficava... Meu cérebro tinha que fazer toda uma viagem para chegar ao Apple. Por quê? Porque na primeira infância eu aprendi que era Apple. Na escola eu aprendi que era Apple. E foi só repetindo esse erro. Né? Então, por isso tem que tomar muito cuidado na questão. Por exemplo, se o pai ou a mãe quer que a criança aprenda inglês desde pequenininha e o pai ou a mãe não sabe falar, então procura alguma coisa que possa ajudar. Uma musiquinha em inglês, um filminho em inglês. Mas não vai o pai ou a mãe que não sabem falar tentar ensinar. Vai acabar acontecendo algum transtorno ali. Tem tutoriais também na internet hoje. Tem vários. Fantástico, né? Sim. Mas de qualquer... E outra coisa também, a língua
dos meninos, da timidez dos meninos falarem menos que as meninas, né? Vamos defender os homens, né, Júlio? Neurologicamente, biologicamente, é comprovado que as conexões neuronais, vamos lá, dos hemisférios esquerdo e direito, nas meninas, elas, por alguma coisa de hormônios, elas se conectam mais rápido os dois hemisférios do cérebro na menina do que no menino. Então, essa interconexão entre o lógico verbal e o emocional, que são os dois lados do cérebro, né, que se conjugando ali, na menina parece que isso acontece mais rápido do que no menino. Mas a boa nova é que se os pais falarem com o menino bastante, e estimularem a conversar também, essa coisa acontece ao natural. Com certeza. No menino e no menino. Não sei se tu já chegasse a estudar isso, professor Júlio, também. Não, especificamente. Mas é uma coisa específica aqui também. Tanto que acontece, por exemplo, se você sofreu um acidente e falava os dois idiomas, e afetou uma parte do cérebro em que falava o português, você vai voltar falando inglês. Você tem condições de fazer isso. Aconteceu com o... Como é o nome do... É artista? É, um artista dos Paralamas do Sucesso. O nome dele ficou careca? Herbert Viana. Herbert Viana. Isso, ele voltou do acidente falando inglês, ele não falava português. Ele demorou para voltar a falar português, porque afetou um lado do cérebro da fala em português. E como a fala em inglês se coloca no lado esquerdo do cérebro, ele conseguiu voltar a falar. Que impressionante. Como o corpo consegue se readaptar, né, às situações. A Lourdes Bandeira pedindo: oi, prima Guadalupe. E a Genara, parabéns. A Jaqueline Fels também assistindo, gostando. A Marlise Rinker mandando parabéns. Fabiane Bax, parabéns, Júlio. As crianças da Bons Amigos já estão com saudade. Um abraço da prof. Fábia. Lourdes Saltier também, é isso aí, professora Guadalupe. A Bianca Luiza, parabéns, Júlio. És um excelente profissional. A Lourdes Bandeira voltando: oi, minha sobrinha tia Marli, estamos assistindo. Família inteira lá, né? A Sandra de Souza também mandando um abraço. Larry Hernani Figueiró. Essa mandou uma mensagem mais longa, né? E aqui não vai ser simples, eu vou ler, né? Depois a senhora traduz, né? Guadalupe, great teacher, always son to see you here. You have inspired me to improve my English. Learning a second language benefits cognitive ability like intelligence and memory, while lowering risks of brain aging, dementia and Alzheimer. Está dizendo aqui, não precisa nem trazer, vou trazer para a senhora, está dizendo, olha, assistindo que a aula de inglês inspirou ele a falar uma segunda língua. Ele estava nos Estados Unidos há pouco tempo. É verdade isso, que previne? Sim, previne Alzheimer e outras demências? Que maravilha é esse, né? Qual é o nome dele? Larry. Então, obrigado, Larry. Às vezes me manda em português, né? Nem todo mundo fala inglês. Maria Luísa Alice, Júlio, o melhor, the best. Gilberto Bandeira, curtindo aqui em Santa Catarina. A Lília Lúcia, aí, tia Lília, grande abraço. E o Larry Hernando Figueiredo, de novo, é em inglês, né? O Larry, manda em português, aqui, eu vou ler de novo, mas manda em português. Child, crianças que estudam uma língua estrangeira recebem a boost, recebem um improve, uma melhora no desenvolvimento cognitivo para a estandarização dos testes, ficam mais criativa e têm mais autoestima e senso de aprendizado nas escolas. Larry, foi a última que eu li em inglês, me manda em português aqui. Oi, mana, é a Thaís, parabéns. É prof de inglês também. Também, todo mundo sabe inglês, cara. Mas é uma maravilha. A educação é uma coisa fantástica, né, Júlio? É fantástico. Nossa. E tu trabalha só com os pequenininhos ou com tu tem algum outro grupo de mais jovens e adultos assim? Não, eu trabalho com educação física infantil até dos 4 meses, então, até a idade de 8, 9, às vezes eu trabalho também com 10, 11 no turno inverso, né, que a gente tem, então, o contraturno escolar, na FAD, isso. Trabalho também em outras áreas, né, com adultos também. Então, também sim. Em academias, por exemplo? Não, eu trabalho com um grupo de corrida e trabalho com um grupo de ginástica. Ah, é? Isso.
E aí nessas áreas são com adultos. Júlio, aproveitando correr ou caminhar? Depende. Eu ia dizer, não vai dizer depende. Depende. Tem algumas pessoas que conseguem só caminhar, mas algumas outras, se conseguirem, é melhor correr. Porque o custo-benefício que tu vai ter correndo em ganho tanto de melhora de condicionamento físico quanto em melhora de gasto de tempo vai ser correndo. E problemas do impacto das articulações? Isso, algumas pessoas que têm algum desgaste, alguma dor, vão acabar não conseguindo correr talvez por causa disso, né? Então, Caso já tenham, isso. Não zero problema. Algumas pessoas têm dor sem correr, até mesmo caminhando tem dor, tem algum tipo de artrose, artrite, algum desgaste de alguma forma que impede desse movimento. Então, os movimentos com impacto, entre eles a corrida e até mesmo a caminhada, que também tem um impacto, né, não vão ser tão legais porque vão estar ocasionando algum tipo de dor. Né? Então, nesse caso, se doeu, não é benéfico. Não é benéfico, porque alguma coisa está acontecendo, né? Então, e se idade, professor, mesmo não tendo nada, tem uma idade a partir da qual não se deve correr, só caminhar? Não tem. Tem até algumas reportagens de pessoas que começam muito tardiamente na corrida, descobrem isso, né, numa etapa da vida, às vezes até depois dos 80 anos, enfim. E na verdade não tem, na verdade a pessoa tem que se sentir apta para isso, tem que, claro, realizar exames, ver que o corpo aguenta um ritmo cardiovascular principalmente mais forte, sentir que as suas pernas, o seu corpo, né, consegue exercer essa função, e dentro disso ela vai correr de acordo com a velocidade para a idade dela, né? Não vai ser uma velocidade tão grande quanto jovens, adultos em geral, né? E olhando para ti, Júlio, assim, eu vejo que está hipertrofiado, né? Está levantando peso aí, né? Um pouquinho, né? Não dá para concorrer uma Estrela América, né? Não é isso que tu quer. Mas de que idade se pode... Porque eu estou vendo que, assim, jovens, quase adolescentes começando a fazer musculação para hipertrofia. Tem uma idade mínima para isso? Tem, mas não é recomendável. Eu não recomendo, pelo menos. Mas a gente sabe que a partir dos 6 anos... 6 anos... até mais, pelo amor de Deus, não é você na academia, tá? Não é o recomendado. Mas a partir dos 6 anos a criança tem a possibilidade de fazer trabalhos com cargas. Que carga é essa? Claro, não vai ser uma carga muito forte, né? Porque daí vai ser prejudicial. A partir dos 6 anos a criança tem a condição de fazer trabalhos com força. Que força é essa? O peso do corpo, algumas carguinhas leves, coisas que o seu corpo consiga realizar. Né? Brincadeiras onde a gente vai carregar um colega, né? Algumas coisas desse tipo. Mas a partir do estágio em que a criança chega na puberdade, normalmente é que se trabalha com cargas mais acentuadas. 13, 14, 15? Isso. Né? 14, 15, mais 12 para 13, 13 para 14, né? Depende da genética de cada criança. Quando a testosterona vai a 700%, isso, né? Se não tem uma carga hormonal mais alta, né? Então vai conseguir realizar de uma forma mais intensa. Né? E tem benefício na hipertrofia, professor Joey? Desculpa a pergunta, assim, estou lhe perguntando. Não, claro, com certeza. Assim, a hipertrofia, tu tem junto com o ganho de massa muscular, tu tem o ganho de força. Então, o que eu trabalho com as pessoas é que a gente tem que ter força. Não estou dizendo que a gente tenha que levantar grandes cargas para ser forte, mas a partir do momento que a gente pensa nas nossas atividades diárias, a gente precisa ter força para realizar alguns trabalhos, carregar algumas coisas, transportar uma mochila nas costas. A partir do momento que a criança, o jovem, o adulto não tem força, ele vai padecer em algum momento disso. Eu vou fazer uma caminhada, vou passear com a família, eu vou precisar subir um morro, por exemplo. Tem muita gente que não está acostumada a fazer caminhada, não tem força nas pernas, que vai chegar no morro quase botando os bofes de fora, né? Então, a partir do momento em que a pessoa tem força nas suas pernas, que ela realiza um trabalho de força, isso indiferente de ser mais voltado para a hipertrofia ou não, pode ser um trabalho mais leve, ela vai ter uma condição de vida melhor, né? E junto com isso também
um dia a dia mais tranquilo. Agora deixa eu só me perguntar, já que estou fazendo umas perguntas quase sem nexo aqui. Não. Então eu achava, no meu pensamento, que a pessoa que caminhava pouco, que tinha pouco condicionamento cardiovascular no caso, que ela, ao subir um morro, ela ficava cansada por causa disso, mas tem a ver só com a força das pernas. As duas coisas, né? As duas coisas. Tanto tu pode ter uma pessoa que ela só tem esse trabalho cardiovascular e isso também vai gerar força nas pernas pelo aquele movimento repetitivo que ela está fazendo, bem como uma pessoa que tem um trabalho de força numa academia, por exemplo, ela vai ter aquela musculatura suportando uma carga X, né? Aí, claro, depende do tamanho do morro também, depende do tamanho da subida, depende daquilo que isso, claro. Tudo tem o seu limite, mas a gente sabe que com trabalhos específicos, onde a pessoa vai ter mais força, ela consegue superar vários obstáculos, né? Então... E, professor Júlio, assim, da idade, por exemplo, a certa altura o homem e a mulher começam a perder massa muscular. Eu não sei a partir de que idade começa isso, né? Quando se acentua isso, mas é visível, por exemplo, que pessoas lá nos 70 anos, 65, 70 anos, elas estão com menor massa muscular do que estavam aos 30, 40, 50. Né? Nesse caso, tem que fazer puxar peso, como se diz no linguajar simples, ou tem outras coisas para fazer? Então, a gente tem algumas atividades hoje. A gente não tem só os pesos específicos para serem puxados. É uma boa alternativa, olhando do ponto de vista de baixa lesão, por exemplo, porque tu está fazendo o teu exercício na academia, é difícil de tu ter uma lesão com isso, né? Então, sobre dados específicos. Né? Isso, mas a gente tem N formas de trabalhar força. Hoje em dia a gente tem as linhas de crossfit, cross training, as linhas de funcional. São exercícios em que tu vai trabalhar, às vezes com o peso do teu corpo, às vezes movimentos mais funcionais do dia a dia que tu vai exercer, com alguns objetos específicos que tu vai desenvolver força também, mas não é aquela coisa tão parada, é uma força em movimento, né? Então, por isso que menos monótono, né? Também. Porque levantar peso por peso acaba ficando monótono, também. Né? Especificamente. Isso, Isso o senhor está falando é o que se chama de... Tem um nome aí que as pessoas fazem. Funcional? Isso, funcional, treinamento funcional. Isso. Ele trabalha... levantar um pneu de tratores? Isso, o pneu de trator já vai mais para uma linha de cross training, de crossfit, um treino um pouquinho mais forte. Né? Isso daí depende do que cada um quer buscar. Tem pessoas que querem um treinamento bem pesado, pessoas que querem um treinamento mais moderado. Então isso depende muito do que cada um busca. Mas todos eles acabam trabalhando força nas pessoas. As pessoas realizam, desenvolvem aquilo, a musculatura fica mais forte. Em alguns casos, dependendo de como é feito o treino, isso vai gerar mais hipertrofia ou não, né? Mas o componente de força, com certeza, ele vai aumentar. E, professor, de que idade, por exemplo, mulheres e homens devem começar a se preocupar com a questão da perda de massa muscular? Tem uma data? Um estado, o relógio ali só aqui biologicamente? A partir do momento que a pessoa não realiza atividade física, ela vai estar perdendo massa muscular. Alguns vão perder mais, outros menos, é um fator genético bem associado. A qualquer tempo? A qualquer tempo. Né? Parei de fazer atividade física, minha massa muscular vai diminuir. O que vai variar também é o tempo que aquela pessoa fez atividade física, né? E também o fator genético, né? Em cima disso. Esses dois são os principais. Então, uma pessoa que realizou musculação ou algum outro treinamento por 20 anos vai ter essa musculatura definhando mais tardiamente. Uma pessoa que realizou um trabalho de musculação por 2 anos intensos, normalmente ela vai perder isso mais rápido. Né? Então, a partir do momento que a pessoa não realiza mais, ela vai perdendo. Mas alguns mais rápido em cima da característica genética e do tempo de treino, e outros, né, mais rápido. O senhor, obviamente, como professor, defende especificamente as cargas, né? Mas existem assim alguns, não é remédios, né? Mas são suplementos que se toma quando se faz isso. É bom isso? Tem algum desses suplementos que são bons, tem alguns que são proibidos? Então, tem alguns que são bons e alguns que são proibidos, né? A gente tem, hoje em dia, o doping esportivo é muito grande, né? A gente vê agora uma federação russa
que não pode participar dos Jogos Olímpicos de Inverno, né, se a gente for pegar. Vai ser uma desgraça para os Jogos Olímpicos. Inclusive. Isso, é. Vai tirar os mega. E aí eles não estão representando a Rússia, eles estão representando os atletas olímpicos da Rússia. Né? Então, isso muito por causa do caso de doping que teve na última Olimpíada. E a gente tem sim, tem vários suplementos. O suplemento ele tem que vir de encontro ao que a pessoa quer. Então, a gente tem alguns suplementos que eles vão repor a energia que tu precisa, né? Alguns à base de proteína, alguns à base de carboidrato, que são as duas fontes principais que a gente Essa proteína usa. do leite, ela seria a proteína ideal aí do negócio? É uma das principais, isso, é uma das que o corpo consegue trabalhar melhor e consegue então estar restabelecendo a musculatura. Isso não quer dizer tomar leite depois de fazer esforço físico, é outra coisa. Isso, é que assim, a gente tem o whey é a proteína do soro do leite. Né? Então, se a gente tiver que tomar só leite, a gente teria que tomar uma quantidade muito grande. Então, o que se faz? Se extrai o soro do leite e se cria essa proteína em cima disso, né? Que é o famoso whey. No caso, vem em pó, né? Isso, ela vem em pó e aí tu faz um preparo misturando com leite ou com água, enfim. E quem tem intolerância, como é que fica? Então, daí tem que investigar, mas tem outros tipos de proteína. A intolerância. A lactose. Mas aí tem outras proteínas. A gente tem proteína à base de ovo, né? Que é a albumina, e tem também as proteínas à base de carne já, que estão sendo cada vez mais comercializadas. Isso. Tem proteína de carne também, que vem bem de encontro para quem tem algum problema disso. E elas têm que ser disso. tomadas logo, quase junto com o esforço físico, né, professor? Isso. Porque se tomar depois, o organismo já não puxou de outros lugares. É assim, o que a gente costuma falar é isso. Eu não sou especialista na área, né? Mas a gente aprende também porque a gente vive junto desse mercado e a gente precisa também instruir muitas vezes disso. Você tem uma Lani perguntando coisas como essa. Não, mas a gente. Que nem tomar proteína. Mas é uma área que eu gosto também, eu procuro cada vez saber mais, né? Então a gente aprende que não é que a gente tomou a proteína, vai lá direto para a musculatura, não é assim que funciona. Mas é a melhor janela para estar introduzindo essa proteína no organismo, juntamente com carboidrato, é pós-treino. Então, pós-treino, que eu digo, acabou o treino até 45 minutos, é a melhor janela para te estar repondo proteína. Então, em 45 minutos até o final do exercício. Terminou o teu exercício, pós-treino, até 45 minutos depois. O tempo médio ajuda? Quanto antes melhor. Quanto antes melhor. É melhor deixar na mão. Se coloca que é a melhor janela para o corpo processar e estocar e estar disponibilizando depois para os próximos treinos. Não é que aquela proteína que tu tomou vá direto para a tua musculatura, não funciona assim. Mas é quando tu tem a melhor possibilidade de reposição. Professora Guadalupe, você pode falar? Não, uma pergunta para ele que eu achei interessante. Eu conheço várias pessoas que treinaram por muitos anos e depois pararam e engordaram muito. Isso é normal? Por que acontece? O Ronaldinho. É normal porque... O Schwarzenegger, por exemplo, né? Sim. América, né? Isso a gente tem assim, o que a gente chama de metabolismo basal. Então, o meu gasto diário, a minha musculatura, tudo que eu faço, hoje eu tenho um gasto X, digamos que seja de 3.000 calorias. Massa muscular é o que mais consome energia. Então, por isso que homens têm uma facilidade maior, às vezes também, de manter o peso do que mulheres. Tá? Isso é um fato por causa também muito do metabolismo basal. E de perder peso. Por quê? Então, como o homem tem a testosterona faz com que gere mais massa muscular, e mais massa muscular consome mais energia. Ao ponto que, quando a pessoa para e perde massa muscular, esse metabolismo basal, esse gasto que ela tinha, ele vai caindo. E se a pessoa continuar comendo o que come, e às vezes ela até aumenta isso, a tendência, claro, é que vai aumentar. Isso acontece muito também, que a gente chama que é o efeito sanfona, às vezes. Que as pessoas fazem essas dietas malucas, assim, à base de água e alface, por exemplo, e aí perde gordura, mas perde muita massa magra junto. Né? E a massa magra, então, é o que consome energia. Quando a pessoa volta a comer em cima do que ela comia antes, ela acaba engordando mais porque ela tem menos massa magra. E massa magra não é tão fácil ganhar quanto parece, né? É um pouquinho mais demorado. As pessoas pensam assim, eu vou ir para a academia hoje,
daqui a 2, 3 semanas eu já estou ganhando massa magra. Não, vai estar ganhando inchaço, vai estar se sentindo mais forte, vai estar com mais energia, mas para começar a formar a fibra muscular a gente precisa de pelo menos 3 meses. 3 meses. Sabe o que eu reparei? Eu nunca fiz, raríssimas vezes na minha vida, houve uma época, né? Todo mundo vai lá, vai puxar os pesos e tal, né? Mas raríssimas vezes. Mas eu notava assim, na primeira semana, segunda semana, tinha uma noção, isso é um inchaço. É um inchaço. Isso não é o desenvolvimento isso. Mas é uma falsa percepção, né? Tô ficando grande. Isso, a gente... Assim, a gente chama de hipertrofia sarcoplasmática, né? Aumenta o número de sarcoplasmas na célula muscular e isso dá essa sensação então de inchaço, essa coisa, esse volume. Às vezes aquela pessoa que quer lá em novembro começar a treinar para ficar bombadinho no verão, dar aquela inchada, quando volta das férias já volta meio murcha, assim. Mas vamos ser 3 vezes para começar a formar alguma coisa. Isso, para começar a formar. E quantas vezes por semana na questão da hipertrofia, professor? Para funcionar mesmo? O ideal é que se trabalhe em cima de 3 vezes por semana, 4 vezes por semana. Quanto mais vezes tu for treinar, tu vai ter um trabalho com uma repetição mais próxima, né? Por exemplo, assim, eu quero trabalhar toda a minha musculatura. E se eu trabalho 2 vezes por semana, por exemplo, ou eu vou trabalhar a mesma musculatura nessas 2 vezes, ou eu vou dividir o meu treino. Só que para eu dar um novo estímulo, às vezes vai demorar muito tempo. Então a hipertrofia também se dá em cima de um tempo ótimo de descanso. Se eu descanso muito tempo, eu perco aquele ganho que eu tive. E aí, né, a pessoa fica patinando mais tempo. Tem que entrar o profissional para poder fazer. Isso, e se a pessoa tem um treino mais seguido, com intervalos ideais, isso é para todo tipo de atividade física, aí a gente consegue ter um ganho maior. E qual é o tempo do intervalo ideal? Seria 24 horas ou 48 horas? Em geral, 48 horas. 48 aí horas. tudo depende do estímulo que foi feito. Às vezes a gente faz um estímulo tão forte, com um dano tão grande à musculatura, que às vezes leva mais tempo do que isso. Às vezes leva 3, 4, 5 dias. Às vezes a pessoa entra na academia e ela fica com muita dor por 2, 3, 4 dias. Né? Muitas pessoas já passaram por isso. E isso, em geral, é isso. O estímulo foi muito agressivo, ocasionou muitos danos para a musculatura e aí até ela se recuperar tem um tempo maior. E nesse meio tempo não é bom fazer exercício? Em geral, ela cresce também, né, professor? É porque assim, ela precisa sofrer. Isso, a gente tem uma queda para depois ter um ganho. Às vezes pode ser lesivo, né? Tem alguns tipos de treino que fazem em cima disso. Tu treina em cima de um desgaste, tu provoca um desgaste maior. Existem treinos desse tipo, mas ele tem um índice de lesão mais alto também, porque às vezes tu está treinando com uma musculatura fadigada, cansada e tu pode lesionar ela. E eu já vi pessoas que tomam Dorflex, esse tipo de medicação, para que não sinta uma dor. Isso, mas eu já ouvi falar também que não faz bem fazer isso, que não resolve e diminui a... em geral, principalmente não entender bem, a senhora está falando da pessoa que sentiu a dor pelo exercício, toma um relaxante muscular. O relaxante muscular para não sentir a dor e para voltar. O relaxante muscular ele é até um pouco mais leve, mas se a gente entrar numa linha de anti-inflamatório, o que acontece? Eu fiz o meu treino de musculação hoje. Aquilo ali está originando um processo inflamatório na musculatura. Se eu tomar o anti-inflamatório, vai tirar aquele processo inflamatório. Então eu não vou ter o ganho também. Não teria o ganho. Né? Vai acabar com a dor e acabou com o ganho. Mas também acabou. Eu vejo, por exemplo, homens para fazer tríceps, né? Funciona um pouquinho melhor para a mulher, porque a mulher tem, não sei se essa parte da mulher aqui, as mulheres ficam bravas com essa parte. Esse é o tríceps, né? Isso. Assim. Então, dá uma dica para as mulheres, senhor, o que se diz para as mulheres sobre isso? Então, na verdade não existe milagre, existe treinamento. Né? Então, às vezes. Existe sofrimento. Tem que sofrer. Também. No pain, no gain. Tem um pouquinho disso também. Mas em geral os homens têm uma facilidade maior, né? E os homens acabam, por essência, fazendo brincadeiras que envolvem mais força, envolvem às vezes carregar mais coisas. Preciso carregar uma coisa, vai lá o homem carrega, por exemplo. E é uma cultura geral. Então isso faz com que o homem desenvolva mais musculatura no braço e também
pela genética, o homem tem essa facilidade maior de desenvolver. Mas as mulheres hoje em dia, muitas já conseguem ter níveis de tríceps muito bons, né? Mas isso tudo com treinamento também, né? Mesmo as lutadoras do Muay Thai que tem aqui 2 irmãos. Isso. Se elas me desafiassem para qualquer briga, você é correr. Melhor correr. É melhor não brincar. Já só tem umas mensagens aqui para vocês, deixa eu dar uma olhadinha. Nós estamos conversando aqui com o professor Júlio Pauletti, educador físico, professor de educação física, e com o Guadalupe Figueiró Saltier, que é professora também e didata de inglês na infância. Ela está falando um pouco aqui, só que vai aprender que aqui tem que roubar a palavra, né? Senão não fala. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Lourdes Bandeira, oi prima Guadalupe, é o Ito, família toda te escutando aí. A Inês Segolini, Tonita, dizendo, eu já passei dos 15. A Inês já deve estar com uns 17, 18, né? A Inês é esposa do João, né? A Inês Segolini dizendo, já passei dos 15, corro e faço inglês. Então, está registrando a presença aqui. Marisa Figueiró, parabéns pelo teu exemplo de professora dedicada e pelo amor que sempre desenvolve pelos alunos, Guadalupe. Leandro Ludwig também mandando um abraço para todo mundo. A Lourdes, estamos todos assistindo na casa da avó. Lourdes Bandeira, um abraço. Acho que a família se reuniu lá. Amon, oi prima Guadalupe, todo mundo. E o Pedro também manda um abraço para ti. Deixa eu ver, Guadalupe e João também, tá mandando. E vô João está mandando também aqui. Um abraço também para Cleusa, Rosane Dapper, para Neide, Regiane Ferraz, Ariane Castro. Olha, quando é que tu vens aqui? Aliás, todas as pessoas dessa cidade deveriam vir aqui, né, para conversar um pouquinho com você. Vamos ouvir mais um pouquinho dela, nós já estamos quase indo para o final do programa, né? Que dica tu darias para os pais, assim, em relação à língua inglesa? Fora aquela que tu já desse no início, né? Sim, a partir da idade. Isso, Primeiro, de língua. Da idade, que eles estimulem, que é o principal, né? E que acompanhem esse estímulo. Por exemplo, não adianta mandar a criança para uma escola de inglês se em casa, né, não perguntar para ela como é que foi a aula, o que ela aprendeu, como acontece em todas as escolas com todas as matérias. Né? Mas o inglês, como é uma coisa que muitos pais não dominam, é mais difícil de fazer uma cobrança, digamos assim. Né? E não adianta o pai mandar a criança para a escola de inglês ou o adolescente e chegar em casa e assistir um filme em português. Né? Não, ela tem que assistir em inglês para estimular a criança e virar o seu próprio autoestímulo, né? Porque a língua ela precisa ser ela precisa ser executada, ela precisa ser falada, porque senão ela se esquece. É prática. Né? Ela é prática, ela tem movimento, ela tem vida. Você vai lá, coloca na tem língua noção. que quer. Até porque eu acho a dublagem. Exatamente. Ou então colocar. Assiste o filme em português, mas com a legenda em inglês. Ou assiste em inglês, com a legenda em português. E chega um ponto de assistir em inglês, com legenda em inglês, que seria o ideal. E tu estás dando aula onde? No momento na Dual Idiomas. Na Dual? Na Dual, nosso isso. Vizinho aqui na São Miguel aqui isso. também. Né? Que maravilha. As pessoas... Qual é o teu menor aluno que tu tens? A menor idade que eu tenho ali, ela tem 14 anos. 14? Né? Mas já dei aula... Menina ou menina? Menina. Mas já dei aula para turmas bem menores, em torno de 6 aninhos. 6 anos? Aham. Sim, eu tive uma turminha de 4 aninhos também, que era muito gostoso de trabalhar. Os de 14, né? Tudo que eles aprendem já ficam em casa. Exatamente, porque eles não têm aquela vergonha que o adolescente já traz consigo, né? E a criança pequena, como ela aprende muito de forma lúdica, para ela é uma brincadeira. Isso. Né? E entra dentro das próprias brincadeiras do dia a dia dela. Não é uma coisa que vai fugir daquilo que ela já conhece. Então, por isso mais facilidade nessa faixa etária em aprender. Que espetáculo. Nós gostamos muito desse programa de educação aqui, porque nem sou o apresentador original, né? Nós temos a professora Márcia Zimmermann, ela está de férias, né? Na semana que vem, espero que já tenha voltado, né? Quando é que volta as escolas estaduais, professor? Semana que vem. Na semana que vem. Então, acho que na semana que vem a professora Não Márcia... sei por causa das greves também, algumas talvez vão voltar mais tarde, né? Ah, pode ser também. Mas Pois as escolas estão Em geral, estão retornando. retornando. Imaculada, o Colégio Imaculada começa na Sexta-feira. sexta agora, o do
do meu outro menino lá em Estância Velha, que é o Colégio Luterano, na O segunda-feira. município também começa no No segundo. município, na segunda. A faculdade universidade, ensinos, bem, lá por março, acho, talvez começa. Então mas já retornou os programas, vão retornar. É um programa muito bom essa educação aqui, porque traz professores como vocês, normalmente nós trazemos pais também. Eu acho bem interessante que o pai participe e o aluno participe. Essa interação. Porque nós aqui, quando Vai dar um vamos falar de feedback, educação, né? nós vamos perguntar para secretário, para ministro, nós vamos perguntar para quem dá aula, e para quem estuda, né? Para quem está interagindo. Quem está interagindo ali com as pessoas, isso é Todo. importante. E a criança, especificamente, ela é muito honesta e verdadeira, né? Então, se ela gosta, ela está te mostrando que ela gosta. Se ela não gosta, ela está te mostrando que ela não gosta, né? E a gente costuma tentar incentivar de várias formas a criança, né? E nem para toda atividade ela vai gostar, né? Então, nem todo mundo gosta de correr, nem todo mundo gosta de jogar futebol, nem todo mundo gosta de jogar vôlei. Teve crianças, às vezes, que a gente desenvolvia várias atividades ao longo do ano, aí chegava, às vezes, num colônia de férias, ia para a piscina, a criança nadava que nem um peixe. E nas outras atividades ela não tinha muita vontade, porque a identificação dela maior estava na água. Então, o que a gente tem que fazer em geral é isso, a gente tem que criar um leque bem grande de estímulos para a criança, e a criança vai em cima daquele estímulo que ela preferir. Isso na escola, né? Aí em casa, também tem que ver isso, né? E o que o senhor recomenda, por exemplo, o que a professora, já perguntando para a mãe também, que a Salvador também é mãe, né? E a professora e mãe, tem uns meninos e umas meninas que comem mais que alguns meninos que algumas meninas, né? Então eles são mais bom de garfo, assim, como se brinca, né? Obviamente eles vão estar ingerindo muito mais calorias, né? E vão desenvolver um corpo com uma possibilidade talvez de sobrepeso. Já tem muita criança com sobrepeso, né? Conforme as pesquisas indicam. Em termos de educação física para essas crianças, o que os pais poderiam fazer, professor? Então, os pais têm que cuidar, a gente estava comentando ali antes um pouquinho, tem que cuidar, limitar bastante o uso de eletrônicos, por exemplo, que a criança tem essas possibilidades, né, de vários eletrônicos de manuseio, e a partir do momento que a gente consegue limitar pelo menos um pouco, a gente consegue induzir que elas façam outras coisas, então participando com elas, brincando, e também junto com isso controlando a alimentação, né? Porque a gente sabe que hoje em dia, claro, tem todo um custo também em cima, que é muito mais caro comprar fruta do que comprar bolacha recheada, por exemplo. Mas a gente tem que tentar trabalhar muito em cima da alimentação dessa criança, desde cedo. E é difícil fazer criança que gosta de comer bastante, comer fruta e verduras. Mas passa muito, eu vejo assim, que eu tenho uma filha agora de um ano e 7 meses, né? Eu acho que passa muito pelos pais isso. Porque é difícil, isso, se os pais comem e comem junto, interagem junto comendo, é mais fácil. Se os pais não comem, é difícil tu querer que a criança coma alguma coisa que tu não come, né? Aquela coisa, casa de ferreiro, espeto de pau, sabe? Eu te digo uma coisa, mas eu faço outra. Então, a partir do momento que é um trabalho familiar, tanto na área esportiva, quanto na área de alimentação, quanto em outras áreas, a gente é o espelho, que a gente estava comentando. É o espelho para alimentação, é o espelho para educação, é o espelho para atividade física. Então, a gente fazendo... O senhor diz espelho é um exemplo, né? Isso. Não adianta, não quero que fique no celular, brincando, né? Mas os pais estão o tempo inteiro. E quase não se vê pais, né, e mães nos restaurantes com celular. E tem uma certa faixa etária que é muito cômodo deixar a criança assistindo para você poder comer, para poder fazer alguma coisa, né? Hipocrisia dizer que ninguém faz, né? Um pouquinho todo mundo faz. E é isso também que faz o sedentarismo acontecer, né? Tem que tomar cuidado, acredito. E uma última pergunta, professor Júlio. Dos exercícios corriqueiros, assim, jogar bola, caminhar, qual que se perde mais energia? Tem algum específico? Então, todos se perdem? Na verdade tem, né? Cada atividade física, botando num determinado... Os pais fazerem em casa, no caso Sim. Essas crianças que já têm mais propensão num determinado número de minutos, alguns gastam mais, outros menos. Mas em geral fica difícil da gente apontar alguns, porque daqui a pouco, mas esse eu não gosto de fazer. Então, na verdade, a gente sempre fala assim, não existe exercício errado, né? Existe a pessoa certa para cada exercício. Então, a gente prima sempre por uma atividade prazerosa.
Se ela for prazerosa, eu vou fazer mais vezes por semana, eu vou fazer com mais intensidade, eu vou fazer gostando daquilo. E se ela for pejorativa, se a pessoa fala assim, eu vou ir pra academia, mas eu não gosto de ir pra academia. Ai, de novo academia. De novo academia, sabe? Não adianta, a pessoa não vai durar naquilo. Então, se a pessoa gosta de pedalar é uma ótima atividade. Vai pedalar, o pai com o filho, né? Os dois pedalam, gasta muita energia. Gasta muita energia, com certeza. Com certeza. Vai pra rua, vai jogar futebol, para pais que gostam de jogar futebol com os filhos, vão jogar futebol, brinca uma hora inteira de futebol para ver a energia que gasta. Gosta de jogar basquete, coloca uma cesta de basquete em casa e vai lá jogar basquete. Vai gastar muita energia. Então, acho que toda atividade que ela é feita com prazer, né, ela acaba rendendo bons frutos, né, porque tu vai repetir mais vezes. O contrário também é válido, né? Porque tu não vai acabar fazendo 5 minutos, 10 minutos, daí vai ser insatisfatório. Era a última pergunta, fazer então pós-última. Todos os dias? Se forem atividades variadas, pode ser. Se for a mesma atividade, geralmente, se tu faz uma atividade muito intensa num dia, no outro dia o teu corpo vai estar cansado para realizar aquela mesma atividade com aquela mesma musculatura. Então, atividades diferentes é mais recomendado para quem realiza todos os dias. Tá. Enfim, eu tenho uma bronca essa palavra de dizer enfim, segue falando meia hora. Enfim, mas enfim, estamos chegando. Adolfo, muito obrigado pela tua presença aqui, é uma honra te ter aqui. Volte mais vezes, né? E fica o microfone aí para as tuas despedidas e para os conselhos para os pais, então, que tu queiras mandar aí dos alunos. Então tá, acredito que todo aluno deva se manter firme no interesse pela língua, porque eu vejo muitos desistindo, principalmente na fase adulta, né? Não quero mais, tem dificuldade. Passou a primeira dificuldade inicial, logo ali, vai conseguir continuar falando, né? E o estímulo do pai e da mãe, o estímulo do professor em sala de aula, também eu acho que deve existir bastante. Professores, eu sei que em escolas públicas é mais difícil eles conseguirem estimular dessa forma, mas acredito que o estímulo também faça parte. E o interesse por todas as formas de línguas, não só o inglês, né? Eu vejo que o alemão aqui é muito forte, o alemão se assemelha muito com o inglês e é muito produtivo saber também uma terceira língua. Então, se puder aprender mais de 2 línguas, seria o ideal. Como ocorre na Europa, né? Como ocorre na Europa. As pessoas lá naturalmente falam várias línguas. Né? Porque aprendem lá na primeira infância. Vem desde sempre praticando. Exatamente, porque é muito próximo, é fácil de viajar. E agora nós temos essa facilidade para viajar. Hoje em dia, muita gente está indo para fora, né? Está conseguindo se virar bem, morando fora, inclusive. Então é necessário que se faça uso contínuo da língua. Obrigado, Guadalupe. Professor Júlio, suas despedidas aí, o pessoal adorou a sua presença aqui da Guadalupe também. Que bom. Em geral, né, que as pessoas busquem as atividades físicas, que procurem levar seus filhos para realizar junto, que as pessoas se permitam a realizar uma atividade física por pelo menos 6 meses, que é um índice que existe, né, de que uma pessoa que realiza há 6 meses ou mais uma atividade física, ela tem uma tendência muito grande de continuar na prática. E se ela desistir antes disso, né, não. Então, que as pessoas se permitam a provar novas atividades, né, como eu falei, não existe exercício errado, existe a pessoa certa para cada exercício. Então, se a pessoa não gosta daquilo, que procure uma outra prática, mas indiferente do que ela vai estar fazendo, que ela faça. Porque o que eu comento com alguns alunos, né? Pelo amor ou pela dor, mais cedo ou mais tarde a gente vai precisar de alguma coisa, né? Então, mais cedo ou mais tarde o corpo vai pedir isso, o médico vai pedir isso, sabe? Né? A gente vai ter que fazer alguma coisa. Você é como comer verdura. Exatamente. Um dia vai sentir falta. E é sempre perseverança, seja no exercício físico, seja em aprender uma língua, a perseverança acima de tudo. Tem que ter persistência, não é? Nossa, muito obrigado a vocês, certeza que o professor Júlio conheço desde muitos anos de atrás, pelos meus filhos, que ele já deu aula, a Guadalupe também, muito obrigado para vocês. Nós investimos tudo que esse programa pode na questão de incentivar a educação, né? Quero mandar um abraço para a Cássia Maldani, que também está na nossa assistência aqui, nos assistindo. Né? Quero mandar um super abraço para a Cássia, dizer, Cássia, muito obrigado pela parceria que a gente sempre tem com vocês. Tivemos maravilhosa parceria no ano passado, né? Toda semana, quase tendo aqui uma das unidades da FAD, né?
queremos refazer esse projeto de novo esse ano, dar espaço para a educação, não só das escolas formais, mas das escolas também como a dual, né? Não está aqui pela dual, está aqui por ti mesmo, né? Não é propaganda isso aqui, né? Claro que a gente fica feliz de dar o nome da dual, porque são vizinhos, né? Pessoas que fazem investimento na cidade, nós aqui apoiamos, né? Mas a educação tem que ser apoiada porque não tem possibilidade, parece chavão, não tem possibilidade de civilização fora da educação, né? Senão não tem a mínima chance, né? Então, e nós temos dois irmãos, uma cidade tão querida, tão bacana, tão honrada, né, nas coisas que se faz aqui, o cuidado que nós temos com essa cidade, né? Então, eu agradecer a vocês, em nome de vocês e todos os professores que vieram aqui, muito obrigado. Tá? Quero agradecer também ao Guilherme na técnica aqui, sempre procurando as melhores imagens. Muito obrigado para a Sofia, nas suas férias, aproveita as férias aí, Sofia. Agradecer a toda a equipe do Jornal dos Irmãos e especialmente aos assinantes do Jornal dos Irmãos, que assinando o Jornal dos Irmãos, proporciona termos uma equipe de jornalismo independente na cidade, né? Que não tem vinculação com absolutamente nada que não seja com os interesses de dois irmãos, né? Nós vimos o Carnaval da Globo aí, que deu problema, né? Porque as pessoas, quando chegou um momento que mexeram nos interesses financeiros lá, a Globo silenciou, né? E envergonhou a si mesmo e envergonhou o Brasil também, né? E aqui no Jornal dos Irmãos não tem isso, aqui nós não temos parceria, nem amizade, nem inimizade com absolutamente nada, nenhum outro setor da sociedade. Então, nossa função aqui é escrever aquilo que a sociedade, que nos é acessado, que temos acesso, que a sociedade, no nosso entender, precisa saber. Então, e a assinatura das pessoas do Jornal dos Irmãos proporciona que nós estejamos aqui com o jornal e com um espaço bacana como esse aqui, a TV local, dando espaço para valores, para pessoas de valor, como o professor Júlio Pauletti, como a professora Guadalupe Figueiredo Saltier, e como todos os outros professores, pais e alunos que passam por esse espaço, sempre às quartas-feiras, no programa Fim de Tarde e Educação. Agradecemos a Deus também que nos permite estar aqui todos os dias, que queira que estejamos aqui amanhã, e voltamos amanhã. Meu nome é Alan Caldas, eu sou o editor do programa. Até amanhã.